alguns comentários aí também a respeito desse vídeo. Nem tudo que está sendo descrito aí é a realidade absoluta, mas muito, para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam, está muito bom. Né? Para a gente ter uma ideia, então, nós temos lá um corpo astral, né? O duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, mental superior. A coisa é mais complexa um pouco ainda do que isso que nós vimos. Né? Então, nesse ponto, para nós aqui, que nós estamos numa, como eu falei para vocês, isso aqui é só a cartilha, né? O ABC da espiritualidade. É mais para vocês terem uma noção do quão complexo é isso aí. Né? Então, na realidade, nós vamos ver que vamos começar a entender as várias dimensões do universo. Nós vamos começar a entender que à medida que nós vamos fazendo o nosso processo evolutivo, nós vamos nos desfazendo desses corpos. Né? Então, na realidade, daí vem a questão dos 7 corpos, os 7 chakras. Então, nesse processo evolutivo que nós estamos fazendo, já passamos pelo mundo primitivo, provas, expiações, regeneração, ditosos, angelicais. Na realidade, nós vamos, à medida que vamos evoluindo, nós vamos perdendo esses corpos. Então vai chegar um momento nessa fase evolutiva, nessa fase de aperfeiçoamento, que nós não vamos mais precisar de corpo físico, mas nós vamos continuar ainda com outros corpos. À medida que nós passarmos por mundos ditosos e angelicais, nós vamos nos desfazendo desses corpos. De tal maneira, como foi dito aí, que o último corpo que nós vamos perder vai ser o mental superior ou búdico. Né? E a partir daí, então, nós não vamos mais ter corpo nenhum. Aí é inteligência, é o espírito formado, que chamo de Espírito Santo, né? É o espírito que já não tem mais corpo nenhum, porque aí é que vem o conceito de essas inteligências superiores, elas não têm corpo. Não tem necessidade de ter corpo. Elas podem se manifestar, se materializar, se tiverem, como eu já disse para vocês, como no caso de Cristo, que já é um ser que está muito na nossa frente e que veio nascer aqui no planeta, ele teve que refazer todos esses corpos para poder moldar o corpo físico que ele usou aqui na Terra. E isso foi um processo, não foi uma coisa instantânea, não é assim. Ele teve que fazer o corpo búdico de novo, depois o mental superior, tal, né? Até chegar no corpo astral, né? Ter um duplo etérico para poder usar o corpo físico. Porque não tem outro processo para você encarnar aqui no planeta Terra. Entenderam isso daí? E essa aura, esse corpo perispiritual, ele é tão importante, para nós representa, como foi dito aí numa das passagens, as doenças que nós apresentamos no físico começam no corpo astral. De tal maneira que na sala de passes, esses espíritos especializados no atendimento, eles nos veem no corpo astral. E eles já sabem aonde está o nosso problema, só que eles têm, né, pela especialização que eles têm, eles sabem, inclusive, por que nós estamos apresentando aquele tipo de problema. E se é chegada a hora de melhorar, de sarar, ou não. Não se trata só de olhar e falar, está com tal problema, vamos tirar. Precisa ver qual é a causa desse problema. E se a causa do problema persistir, então pode melhorar um pouquinho, abrandar, mas não vai curar. Entenderam como é que funciona? Aí que são as doenças karmáticas. Porque doença não é um castigo. Né? Se fosse dizer, aquele lá está doente, tá, é um castigo, eu vou lá e pronto, você vai sair do castigo, vou tirar.
Mas não é. As doenças, ou elas são karmáticas, ou elas são causadas por mau uso que nós fazemos, tanto da parte mental e emocional, como da parte física. Comendo demais, bebendo demais, usando drogas, né? Entenderam? Então aí a doença é causada pelo próprio indivíduo. Ou ela é karmática, por algum motivo de alguma coisa que foi feita no passado, você já veio com a predisposição de ter um determinado tipo de problema numa determinada altura da vida, inclusive. Se eu ceguei alguém quando esse alguém tinha 40 anos, é possível que eu tenha uma doença por volta dos 40 anos que vai me deixar cego também, se eu tiver que passar por esse problema. E para quem trabalha aí mediunicamente, você viu quanta coisa interessante, da onde é implantado o cordão de prata, né, as maneiras de você fazer. Você pode ter expansão do corpo mental, é aí que o indivíduo se liga. Quer dizer, quando você está fazendo uma oração, quando você tem uma coisa que você está ligado ao plano espiritual, você está expandindo o seu corpo mental para atingir essa esfera e muitas vezes receber intuições, né? Receber sugestões. Então, olha como é interessante. Então, vocês estão percebendo que isso daí demanda um estudo muito grande. Não se trata só de esse plano físico e o plano astral. Nós temos outros planos, né? E alguns livros do André Luiz deixam isso bem claro. O próprio livro Nosso Lar, quando ele desencarna, ele vai para o plano espiritual, ele vai lá ao nível das colônias, mas a mãe dele não está lá. A mãe dele que já tinha desencarnado, porque a mãe dele estava num outro plano. E para ele visitar a mãe dele, ele teve que deixar um dormindo lá, um corpo, que é o corpo astral, dormindo, aí ele sai com o mental e vai visitar a mãe. Vocês estão entendendo? Então, a coisa é mais complexa do que aparentemente, né? Mas aí é para quem está interessado em estudar mais, compreender como as coisas funcionam realmente e tal. Para a gente melhorar a nossa condição de vida, fazer uma reforma íntima, você não precisa se aprofundar tanto, né? Você já sabe, até porque Cristo deixou bem resumidinho, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você, e faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse se você estivesse naquela condição. Então, o resumo é esse, mas vocês vão ver que essa parte da espiritualidade, por isso que nós dizemos, o espiritismo não é uma religião, o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, e que vai precisar de muito estudo. E pode chamar de espiritismo, pode chamar do que quiser, de espiritualidade, estudos espirituais superiores. O nome não importa. O que importa é a gente conhecer tudo isso para poder atuar de uma maneira mais adequada. O médico do futuro vai entender disso que nós estamos falando aqui agora. Até porque esses canais por onde circulam as energias, eles são tão reais que é porque é a maneira que explica o funcionamento da acupuntura, por exemplo. Tem muita gente que vai na acupuntura, chega lá, melhora. Como que uma agulhinha enfiada na pele poderia melhorar a sua situação? É porque eles conhecem os pontos, os meridianos, por onde circulam essas energias. E é por isso que, atuando com aquelas agulhas, eles conseguem resultados no corpo físico. Da mesma maneira, é a explicação de como funcionam os tratamentos homeopáticos. Uma vez que ali, fisicamente, se você pegar o conteúdo de um vidrinho de uma medicação homeopática e levar em qualquer laboratório, ele não vai encontrar nada lá. Porque funciona a nível energético, não funciona a nível material.
Só para vocês terem uma ideia como funciona, se eu for dar um comprimido de ácido acetil salicílico, de AS para vocês, que você pega um comprimido daquele de 500 miligramas e engole ele inteiro, do ponto de vista homeopático, a gente pegaria aquele comprimido e diluiria em 1 litro d'água. Aí eu ia pegar uma gota dessa diluição e colocar em mais 1 litro d'água. Daí ia pegar uma gota dessa segunda diluição e colocar num litro d'água. Daí eu ia dar para você. Do ponto de vista físico, você não vai encontrar nada lá. Mas funciona. Funciona por quê? Porque funciona do ponto de vista energético. Nós não somos só esse corpo de carne aqui, de matéria. Todos nós temos aquela aura. Se viesse um vidente aqui que vê a aura, ele ia ver a aura de cada um de nós. Uns mais luminosos, outros menos luminosos, uns com algumas áreas escuras em determinados pontos. É muito interessante porque existe um livro que vocês podem ver em qualquer livraria aí, que chama-se Mãos de Luz. Esse livro, Mãos de Luz, é um trabalho de uma universidade americana, onde tinha um médico trabalhando junto com um médium. O médium via, relatava o que via para o médico, e o médico, então, ia fazer a constatação das doenças. Muitas vezes as doenças, o indivíduo que tem a mediunidade, que consegue ver a aura, se ele tivesse a informação suficiente, a informação científica, ele pode detectar, olha, você se não tiver um cuidado especial, você vai ficar doente em determinada área, pela alteração que ele vê da aura. E digo mais para vocês, do mesmo jeito que tem fotografia Kirlian, não sei se vocês já tinham ouvido falar disso, então, do mesmo jeito que existe a fotografia Kirlian, então tira a fotografia do dedo, aparece a aura lá, um dia nós vamos ter, da mesma maneira que a gente faz uma radioscopia, uma ressonância magnética, nós vamos fazer o exame da aura. Com a tecnologia, a própria tecnologia do Kirlian, já se tivesse sido continuado esse estudo, teria já nessas alturas conseguido, você pode ir lá fazer uma panorâmica da sua aura. Entenderam? Só que tudo isso demandaria dinheiro para fazer pesquisa. E a ciência oficial ainda não dá bola para essa parte espiritual. Então ninguém vai investir dinheiro em pesquisar nada disso e nós ficamos marcando passo aí. Esses trabalhos de fotografia Kirlian eram justamente aqueles da Rússia, onde eles estavam trabalhando aquele corpo bioplasmático e tal, porque eles já perceberam que por que milagre da natureza de uma célula ovo da mulher e um espermatozoide do homem formando uma célula ovo, de um óvulo e um espermatozoide formando uma célula ovo, idêntica, que ela começa a se multiplicar com todos os seus genes, todos idênticos, como que de repente começa a individualizar e se transformar. A famosa célula-tronco, como que a célula-tronco começa a se diferenciar e formar os diversos órgãos do corpo, uma vez que todas as células têm o mesmo gene, os mesmos cromossomos, o mesmo padrão genético. Então não é o gene que faz isso. Se não é o gene, é quem então? Então nós vamos acabar descobrindo o espírito, descobrindo o perispírito, descobrindo essas coisas todas que nós passamos esse semestre vendo aí, quando a ciência começar a pesquisar seriamente as coisas que hoje não consegue explicar. Porque hoje não tem explicação para a célula-tronco. E se você não levar em conta o corpo perispiritual, você nunca vai ter a explicação para a célula-tronco. Entenderam isso?
Então, teve uma época que tinha muita gente estudando isso, faziam fotografia. Tinha aqui em Jundiaí, tinha a ótica Quinquinato lá, que tinha um cara, ele arrumou uma máquina Kirlian e ele fazia fotografia da aura. Mas é que a máquina fotográfica permite que você faça de pequenas partes do corpo. Você não consegue fazer uma foto do corpo inteiro da aura, né? Eu não sei a tecnologia que foi usada. Se isso tivesse sido aperfeiçoado, provavelmente a gente ia conseguir já ter uma coisa mais, né, com mais recursos e tudo mais. Mas como em tudo acontece na espiritualidade, as coisas só vão vindo a partir do momento que o ser humano está preparado para utilizar aquilo lá, né? Senão não adianta. O que adianta vir se não vai ter ninguém preparado para usar, não sabe como usar aquilo lá? Então, à medida que as pessoas vão se preparando, então vocês podem ter certeza que a medicina do futuro vai ser uma coisa muito diferente, mas o futuro que eu estou falando é 50 anos, 100 anos, sei lá, né? Nós estamos entrando agora num mundo de regeneração. Primeiro tem que tirar o interesse dos laboratórios, os interesses egoísticos que tem ainda, que é o que está direcionando os trabalhos na atualidade. Então, a partir do momento que esses indivíduos forem desencarnando e outros indivíduos vão encarnando e nós vamos depurando um pouquinho a condição evolutiva dos habitantes do planeta Terra, nós vamos ter muita evolução na parte científica, na parte tecnológica. Vamos começar a entender melhor. E as religiões vão ter que mudar completamente, porque do jeito que estão hoje não tem como prosseguir, né? Porque o ser humano vai começar a perguntar mais, mas então como é que funciona? Então como é que é? Por isso que religião e ciência não podem ter antagonismo, né? Elas têm que caminhar juntas. Porque esses corpos, todos eles atrofiam. O indivíduo entra num monoideísmo. O que é monoideísmo? Você só pensa numa coisa, no ódio que é vingança daquela pessoa, no ódio. Então, as outras partes do corpo é como se a gente parasse, ficasse só pensando e não fizesse mais nada, o corpo vai atrofiando, não é isso? Você para de mexer o braço, você põe ele no gesso, um braço, você vai ver o que vai acontecer depois que você tirar o gesso, ele está atrofiado, o músculo atrofiou, o osso descalcificou. Então, esses indivíduos que entram nesses quadros de monoideísmo, principalmente no corpo perispiritual, que é plástico, então ele vai atrofiando o corpo astral, porque não está usando para nada, ele vai atrofiando esses corpos e vai ficando só com o mental, e se transforma naquilo que nós vimos. E aquilo, por exemplo, você imagina um indivíduo com a ideia da depressão, esse indivíduo implantado num outro, como se fosse um chip implantado, ele vai transtornar a vida daquele indivíduo que está ali. Porque ele vai ter uma emissão de depressão o tempo inteiro. E do ponto de vista, isso aí já é uma coisa mais... Mas existem trabalhos, e nós já participamos de trabalhos aqui, de espíritos que vêm para fazer cirurgia para retirar ovoides de encarnados que estão em processo obsessivo. Parece brincadeira, né? Então, gente, a coisa é complexa, precisa de estudo, precisa estudar, precisa estar, para poder entender o funcionamento de tudo isso. É lógico que quem faz esse tipo de cirurgia não é o encarnado, é o desencarnado especialista de lá. Por isso que eu estou dizendo para vocês, como nós vamos ver no passe, os espíritos que trabalham no serviço de atendimento à saúde e tal, é igual aqui. O indivíduo que trabalha no atendimento à saúde aqui também tem que ter formação, seja médico, enfermeiro, farmacêutico, seja lá o que for, tem que ter formação para poder trabalhar.
Senão não é qualquer espírito encarnado que faz o trabalho. Da mesma maneira que não é qualquer espírito desencarnado que tem capacidade de curar. Por mais bonzinho que fosse. Por isso que eu volto, né, aquele exemplo, não adianta chamar a vovó desencarnada para te ajudar a sarar. Porque se ela não tiver preparação, conhecimento para isso, ela não vai poder fazer nada.